como fazer para se desligar de uma pessoa dessa? Aí eu acabei fazendo o que você falou. Tem que fazer um divórcio energético. Uhum. Como que é esse divórcio energético? O divórcio energético, ele é, a própria palavra já diz, energético, né? Porque quando você tem principalmente um relacionamento, né? Com qualquer pessoa, independente se a pessoa é narcisista ou não. Principalmente através da relação sexual, porque a relação sexual, a energia sexual é a energia mais poderosa do universo. Tanto é que ela dá uma origem a uma nova vida, né? E a gente que trabalha com espiritualidade, a gente sabe disso. A energia sexual, ela é tão poderosa que ela é capaz de manifestar coisas materialmente falando. É uma coisa que as pessoas... talvez muita gente não saiba disso, ou até duvida, né? Porque acha que é algo tão diferente, porque pouca gente pratica, né? Só quem realmente tem esse conhecimento. Então, a energia sexual é tão forte que você consegue manifestar. A gente chama de cocriar, né? Cocriar ou criar, manifestar coisas materialmente falando. Qualquer coisa que você quiser. Se você quiser resolver um processo na justiça. Estou dando exemplos assim bem... Só que a energia sexual não é simplesmente o orgasmo em si. Quando você tem isso com qualquer pessoa ou de qualquer maneira. Não é isso. É uma consciência e as duas pessoas têm que estar no mesmo propósito, na mesma conexão genuína. E com uma pessoa narcisista, você não tem isso. Você nunca vai se conectar genuinamente com uma pessoa narcisista. Você pode ter a relação física, né? Contato físico. Espiritual e energético você não tem. Então, não é uma energia que você fala assim, então peraí, então se eu vou cocriar as coisas, eu vou ali, vou pegar uma pessoa, vou ter relação, e aí vou... Não, porque as duas têm que ter o mesmo propósito. E isso é uma coisa rara de se encontrar hoje em dia, né? Não é para qualquer um. Só que a energia sexual ela também tem um lado, digamos assim, negativo. Que aí é quando você vive isso com uma pessoa narcisista. Porque o narcisista, ele suga toda a sua energia vital, que é o que a gente está falando. Nós somos energia. Tudo no universo é energia. E nós não somos diferentes. Nosso corpo, ele é um corpo, né, como se fosse uma máquina, e ele gera energia. Tanto que os nossos órgãos funcionam automaticamente. A gente não precisa fazer nada, né? Tá tudo funcionando. Nosso cérebro, tudo funciona. Então, a energia sexual, ela gera uma energia muito potente. Só que ela pode ser tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. E quando você tem uma relação sexual com uma pessoa narcisista, que você, né, tem um orgasmo, o ápice ali, você está gerando uma energia que é uma energia, digamos assim, densa. É como se você perdesse um pouquinho, a cada dia você vai perdendo a sua energia. Por isso que pessoas que têm relação sexual com narcisista se sentem muito esgotadas. Elas se sentem sempre... Porque uma energia sexual bem aproveitada, você se sente renovado. Você se sente vivo, você se sente criativo, você tem... Sabe? Tudo melhora. Até na pele você vê isso. Eu brinco, né? Que você consegue ver isso fisicamente numa pessoa, na pele. Você consegue saber, né? Brinca que você sabe que uma pessoa realmente está tendo orgasmo, né? Está tendo um bom aproveitamento da sua energia sexual. E pelo contrário também, a pessoa que não tem... Que essa energia é sugada, a pele também revela. Porque envelhece, fica aquela coisa, né? Mas é muito nítido. A pele... Não só a pele, é a expressão facial, né? Quando você tem essa energia sugada. Então, essa energia sexual com os narcisistas, qualquer pessoa que você tiver uma relação sexual, nessa troca que eu falo que é a simbiose, essa troca de fluidos e tudo mais, você se conecta energeticamente com uma pessoa. Então, partículas dela, né, fractais dela ficam dentro de você e os seus fractais é uma troca. Existe uma troca. Só que o problema é esse, é que você recebe aquela energia, aqueles pedaços, digamos assim, energéticos do narcisista. É como se você compartilhasse, sabe assim, dormindo com o inimigo? É como se você compartilhasse, você compartilha a energia pesada, né, negativa daquela pessoa narcisista. Por isso que é importante o divórcio energético, porque nós precisamos, né, no caso até das mulheres, tem limpezas específicas, limpezas uterinas, vaporização uterina, para realmente tirar essa energia, esses fluidos sexuais que ficam da pessoa narcisista. Porque se você não faz nada, pode ficar até 8 anos isso no seu corpo. Essas energias vibrando. Por isso que muitas vítimas que saem falam assim, eu sei que a pessoa é ruim, mas eu não paro de pensar nessa pessoa. Às vezes eu sinto vontade de ter relação de novo, né? Mexe muito. Eu já atendi vários homens que era a parte mais importante, era a questão assim que mexia muito o sexo, né? Então, porque fica dentro os fluidos, né? Tanto dentro da mulher quanto do homem. Só que no caso dos narcisistas, você pega a parte deles. Eles ficam abastecidos. Porque, olha, você vê como é que é uma troca injusta? Porque eles ficam abastecidos da energia da pessoa que é boa, da vítima, né? Digamos assim. Aí eles se abastecem, eles ficam mais fortes, vibracionalmente falando. E a vítima, ao contrário, a vítima se enfraquece energeticamente, porque ela pega a energia dele, que é densa e pesada. Então, é uma troca injusta, não é uma troca equilibrada, que as duas pessoas são energeticamente positivas e é uma troca que fica positiva para todo mundo. Não. O narcisista fica super bem.
Ele fica cheio de vida, tanto a mulher quanto o homem. Porque ele pega da outra pessoa, né? Aquela coisa boa. Tanto que eu digo que na relação sexual, quem se entrega de fato é a vítima. Ela tá ali, né? Fazendo amor com ela mesma, porque ela tá entregando toda a conexão dela, tudo. O narcisista tá pegando tudo. E o contrário, você não recebe nada do narcisista. Ele tá só espelhando, ele tá só te entregando o lixo dele. É por isso que as pessoas se sentem esgotadas, por isso que elas têm insônia, depressão, ansiedade, aí tem compulsão alimentar, compulsão por compra, várias coisas, porque não existe, por isso que eu te falei, quer ver uma pessoa equilibrada, você sabe que essa pessoa está tendo uma relação sexual saudável. Porque ela não tem necessidade, quando eu digo necessidade, comprar uma coisa, você vai precisar comprar uma coisa porque você precisa comprar aquilo ali, mas não é uma compulsão. Então, qualquer pessoa que não tem uma vida sexual equilibrada, ela vai direcionar isso para alguma coisa. Ou compulsão alimentar, aí o consumismo, aquela coisa, né, de comprar compulsivamente mesmo, de ter a necessidade de comprar, porque ela precisa preencher isso. Ou ela vai gerar ansiedade, ou ela vai comer demais, ou ela vai, por exemplo, mexer em celular, ou ficar viciada em TV, filme. Ela sempre vai direcionar. Eu não estou dizendo que a pessoa que está realizada sexualmente, ela não vai fazer isso. Quer dizer, ela vai fazer as coisas da vida, mas isso não é em excesso, entende? É um equilíbrio. Uma pessoa bem resolvida sexualmente, ou seja, que ela está... Quando eu digo bem resolvida sexualmente, não é só que está tendo relação, é que ela está tendo uma relação com uma energia positiva, equilibrada, que as duas pessoas estão compatíveis, vamos falar assim, né? Que aí essa energia poderosa, ela gera muita coisa. Agora, pelo contrário, com o narcisista, é como se você gerasse... Imagina uma bateria que está sendo carregada, mas está sendo carregada negativamente para a pessoa que está se relacionando com o narcisista. E a tendência dela é ficar cada vez mais presa nessa energia. Por isso que a importância do divórcio energético, que é uma ruptura espiritual, energética, né? Como eu disse, você vê, até a gente está falando de relação sexual, mas até o beijo. Quando você troca um beijo com uma pessoa, você já está absorvendo a energia dessa pessoa. Você já está gerando conexão energética e espiritual. Então, até uma coisa que a gente acha simples, né? Um beijo. Você já está conectado, você se funde com essa pessoa. Por isso que é importante a gente ter, que a gente fala, quando a gente fala sobre questão de relação sexual dentro da espiritualidade, não é uma questão de puritanismo, de, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque é pecado, como, né, as pessoas falam por aí, as igrejas, as religiões, não. A questão é energética. É que você pega, e aí você vê, muitas pessoas não sabem, às vezes, a vida delas até assim, normal, elas começam a entrar em depressão, ansiedade, você está pegando, porque eu gosto de fazer, imagina um emaranhado, você tem relação com uma pessoa que você fala assim, eu conheci essa pessoa, só que essa pessoa teve relação com outra, e aquela outra teve com outra, como se fosse uma cadeia, um efeito dominó. Só que você pega a energia de todas essas pessoas. O mais interessante é isso, você não pega só daquela pessoa que você teve relação, você pega de todas aquelas. Então, de repente, você está numa depressão, você está numa coisa, você começa a ter um monte de problema, você fala assim, cara, por que a minha vida está assim? Então, a gente fala que nessa responsabilidade da questão da relação sexual não é simplesmente, como as pessoas falam, do pecado, que você não pode fazer isso. Não. É energética a coisa. Porque você mistura muitas energias e você pega coisas que não são suas. E isso gera uma bagunça energética mesmo, espiritual. E aí isso te desconecta, te afasta cada vez mais da tua essência verdadeira. Porque você está pegando energia de um monte de gente que você nem sabe quem é. Porque aí você pensa, peraí, eu tive relação com uma pessoa e como é que eu estou com energia? Pois é, mas essa pessoa teve outra, que teve outra. Entendeu? E o narcisista, ele é extremamente promíscuo. Tanto a mulher quanto o homem. Eles são promíscuos. Eles têm relação com muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Mesmo que eles tenham um relacionamento ali, um casamento, eles sempre vão ter uma relação extraconjugal. E as pessoas mas eu estava com ele o tempo todo. Ela, não, tenho certeza que nunca me traiu. Né? Será? Então, assim, eles sempre vão ter... Porque para o narcisista, o sexo é uma questão de... diversão, assim, diversão no sentido de um prazer para ele mesmo. Mas, assim, ele precisa ter o máximo de novidade possível, porque ele enjoa. Ele não consegue ter só aquilo ali. Ele precisa estar sempre buscando suprimentos novos. Né? Então, você fazer o divórcio energético, para a mulher e para o homem, é extremamente essencial, necessário, obrigatório quando você sai de uma relação como essa. Até para que você entre no novo relacionamento, né? Quando for o caso, você está curado, você está bem... resolvido, você entre no novo relacionamento, digamos assim, zerado, né? Que você realmente esteja com a sua energia equilibrada para você se conectar com outra pessoa de forma saudável, porque se você não faz esse tipo de limpeza, se você realmente não desconecta, você continua levando aquilo ali. E isso influencia até no novo relacionamento mesmo que a pessoa, né, vier a ter, assim, sexualmente falando, né? Então, essa questão energética ela é muito séria, ela é muito importante de ser, né? E eu falo assim, para homem e para mulher, quando sai de uma relação como essa, ficar sozinho mesmo, né? Sexualmente falando, de todas as formas, até, né, não ter relacionamento, você se limpar, se zerar. Porque aí você, curado, bem, você atrai uma pessoa
limpa, compatível, com uma energia positiva, e nunca mais se contaminar, porque, olha, você se relacionar com uma pessoa narcisista, de todas as formas, mas, né, sexualmente falando, é como se você tomasse uma dose de veneno todo dia. Você não vai morrer em vida, mas você está morrendo energeticamente, espiritualmente, você fica uma pessoa doente, completamente doente, cheio de problemas mentais. Então, assim, não tem como você viver uma vida saudável do lado de uma pessoa narcisista. Então, é importante fazer esse divórcio energético, essa limpeza espiritual para as mulheres. Os homens também, né? Eles precisam fazer isso também, porque o homem também pega toda essa energia da mulher, né? E eu, como eu te falei, pessoas assim que eu convivi mesmo, assim, que ficaram bem, né? Homens, eu estou falando que é menos comum, não se fala tanto, mas homens que se relacionaram com narcisistas que ficaram, assim, transtornados, assim, sabe? Que ficaram devastados mesmo, assim, que... traumas, assim, então é importante para não levar isso para os próximos relacionamentos.